Então a gente está aqui hoje com o Pastor Júnior, PJ, Bem, e a gente vai ter uma conversa hoje. Eu conheço ele como membro da igreja, conheço ele pela amizade que a gente tem, mas tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse podcast que não conhecem o Senhor. Então a gente vai ter essa oportunidade para conhecer você um pouco mais. Quem sabe eu vou descobrir algumas coisas sobre você que eu não conheço e as pessoas que estão assistindo vão poder conhecer. Então vamos no começo. ok, eu estou à disposição aí que O você seu nome? quiser. Olha, sempre foi um segredo. Então, vamos falar esse segredo hoje. Porque todo mundo que fala Júnior é porque está querendo esconder alguma coisa, A né? gente conhece alguns júniores na igreja que tem a mesma história. Mesma estratégia. Não é que eu não gosto do meu nome, eu gosto, é um nome que eu dou muito valor, que é o nome do meu pai. Claro. Meu pai me deu o nome dele e para mim é uma honra tê-lo, mas sempre fui conhecido por Júnior, então aí foi ficando. Então meu nome mesmo é José Maria de Azevedo Júnior. De Azevedo. De Júnior. Azevedo. Foi assim na minha certidão. Mas quando eu cheguei aqui, eu tirei o de Azevedo. Só deixei José Maria Azevedo Júnior. Entendi. Né? Aí ficou e todo mundo consegue hoje falar, né? Pegou esse Pastor Júnior, então ficou Pastor Júnior. Ok, perfeito. E vamos lá pro começo de tudo. Aonde que o senhor nasceu? Olha, a minha história de nascimento ela é legal, né? Porque eu nasci no lugar que não tem ninguém aqui na América dele. Mesmo? Que é Governador Valadares, Minas Gerais. Eu nasci em 1968, fiz 55 anos. Parabéns. 17 de setembro. Então nasci em Governador Valadares e morei em Valadares até 79. Em 79, na enchente grande que teve, que acabou com muitas cidades ali, a nossa família decidiu mudar para o Espírito Santo. E a minha adolescência, né, um pouco da minha infância e adolescência e juventude eu passei no Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem eu tenho um carinho muito especial. Porque Valadares ficou numa memória, né, de infância, mas eu vivi momentos preciosos demais no Espírito Santo. Então eu falo que eu sou um mineiro capixaba. Entendi. Eu ia perguntar se você se considera mineiro, então um pouquinho dos dois. Isso aí, é um mineiro capixaba, é aquele mineiro que gosta de mar, surfar não, mas pegar um jacarezinho, já consegue, uns tubos já tem assim, eu já fiz. Okay. Então eu tenho, essa é a minha história de nascimento. Ok. Né, e vim para os Estados Unidos ainda jovem, mas Valadares é meu local de nascimento. Ótimo. Os Estados Unidos a gente já vai chegar lá, mas voltando para sua infância, você sempre teve um lar cristão ou houve um momento que a sua mãe aceitou Jesus, o seu pai aceitou Jesus, que você ainda, que o seu lar, no caso, ainda não era cristão? Como que era, vamos dizer, esse relacionamento com Deus, o seu cristianismo na infância? Olha, eu sou privilegiado, dou graças a Deus por ser privilegiado. Eu não lembro muita coisa da infância, eu tenho a cabeça não muito boa de lembrança. Minha esposa lembra de tudo da infância, eu sou um pouco esquecido. Mas pelos que me contam, né, pelo que a minha mãe me fala, ela se converteu no meu nascimento. Eu fui o único que não fui batizado na Igreja Católica, então quando eu nasci, eu já conhecia o Evangelho, eu já fui levado à igreja. Então, no caso, era ela católica antes? Era católica, ela se converteu, eu creio que é assim a história que foi. Então, minha mãe foi uma das primeiras da família a se converter, com ela foi alcançando toda a família, hoje a maioria da família é cristã. Meu pai tinha se convertido, mas estava afastado da igreja, se converteram e ele se afastou. Então eu cresci com a mãe cristã que nos ensinou o caminho, que nos levava à igreja, até culto de mulheres. A terça-feira à tarde eu tinha que ir na Sociedade Feminina Missionária, em culto de oração, quarta-feira. Estava em todos. Todos. E ai da gente não ir. Não importa que a gente tinha que estar. Então eu fui criado, considero um lar cristão, mesmo meu pai não frequentando com a gente. Ele nunca fez empecilho de nós estarmos
Eu lembro um dia que eu queria ficar no domingo vendo os Trapalhões. Lembra que tinha Trapalhões? Lembro. Às 6:00 da tarde, e o culto era domingo. Então eu lembro um dia que eu falei pro meu pai assim, pai, hoje eu não vou ficar aqui para ver os Trapalhões. Eu lembro dele pegar o chinelo e falar bem assim, o quê? Eu falei bem assim, o senhor também tá em casa, por que eu não posso ficar? Aí que o chinelo cantou mesmo. O chinelo cantou e ele falou, vai se arrumar e vai para a igreja. Aí aquele famoso ditado, né? Faz aquilo que eu falo e não faz aquilo que eu faço. Mas ele nunca, ele sempre foi uma ajuda com a minha mãe também de nos educar. Então graças a Deus que eu fui educado num lar cristão e eu sou grato por isso. Amém. E qual igreja que você frequentava? Ou a sua mãe, no caso, quando ela se converteu? Rapaz, eu sou muito grato, realmente, eu agradeço a Deus porque eu cresci na Igreja Batista tradicional mesmo. Sétima Igreja Batista, a primeira igreja que eu lembro. Igreja Batista de Governador Valadares, sétima igreja. Lembro do pastor que me batizou, eu batizei com 8 anos. Eu lembro que eu fiz na Igreja Batista a gente tem que fazer um testemunho de fé. E as pessoas fazem perguntas. E eu falhei porque eles não queriam que eu batizasse, porque eu era muito jovem. Mas eu fiquei perturbando o pastor tanto que ele falou, ok, então eu vou te batizar, mas domingo pela manhã, no culto de manhã, eu vou perguntar à igreja e vou deixar a igreja te perguntar. Se você souber responder, você batiza. Então ele fez isso, essa sabatina para mim, e as pessoas me perguntavam e eu respondia, porque eu queria muito batizar, com 8 anos. Eu lembro disso como se fosse hoje. Estava igual Jesus ensinando na sinagoga. Mais ou menos, menos, mas tá bom. E ele me perguntou, eles me perguntaram, eu respondi. Aí ele perguntou à igreja, alguém podia evitar? Não. Então ele falou que sim, né? Tudo certo. E eu me batizei nessa igreja. Na sétima igreja batista de Governador Valadares, pastor Samuel Leite, que alguns irmãos aqui da igreja até conhecem. Cresci, fui para o Espírito Santo, seguimos na Igreja Batista da Glória por muitos anos, pastor Luiz Jubrael, depois pastor Edson Belchiotto, lembro dos nomes até dos pastores, que a Igreja Batista tem muito isso, a gente lembra o meu pastor, a gente é uma referência. Então cresci, depois fui para a Igreja de Vila Velha, primeira Igreja Batista de Governador Valadares, de Vila Velha. Ali fui pastoreado pelo pastor Magno Malta, que é senador hoje, por um tempo, e aí vim para cá. Então, meu background é todo batista. Batista, eu cresci ali, escola dominical, embaixadores do rei. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Não, porque eu nunca fui batista. Mas embaixador do rei, escola dominical, acampamento batista, do sítio Tupi. Alguém que vê isso vai lembrar. Eu lembro também do sítio Sossego, que era de embaixadores no Rio de Janeiro. Então, foi maravilhoso. A minha infância e adolescência, cantando num grupo, eu cantei num grupo de jovens, de homens, eram 5 rapazes, chamava Cantares. Nós criamos esse grupo. Uau! Nessa época chegaram a gravar algum CD? Não, era o sonho. A gente cantava com tape deck assim pequenininho, que era fita, cassete. Aí se a fita agarrasse, nós estávamos fritos, tinha que virar. Vocês não sabem o sacrifício que era. Mas era um barato, era lindo, a gente amava Jesus demais. Os meninos, foi na época que o Menudo começou, aí tinha um Menudo no mundo e a gente era 5 também. A gente era 5 rapazes, 5 jovens, e era muito gostoso. Eu sou grato demais a Deus pela minha juventude. Eu gastei servindo ao Senhor. E a Igreja Batista tinha uma estrutura maravilhosa para você poder crescer, aprender. Tanto que muitas coisas que hoje eu conheço da palavra, eu aprendi lá. Eu aprendi lá porque a base sólida da palavra são ensinamentos, são base que você não esquece. Por isso que aquele texto que diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, que ele jamais vai desviar deles. Então foi isso que passou comigo. Eu sei que essa base foi tão forte que não importa o que passou comigo, eu nunca consegui deixar os caminhos do Senhor. E creio que não vou deixar. Amém. Até a volta dele, em nome de Jesus. Com certeza. E ainda na sua infância, vamos lá que a gente vai... Tá indo aí lembrando coisa. A gente vai chegar os 55. Ai. Que tipo de criança que você era? Eu sei que você não é... Você mesmo acabou de mencionar que você não era filho único, você
Você tinha algum título? Você era o chatinho, o engraçadinho, o queridinho? Que tipo de criança que era o Meus Pastor irmãos Júnior? devem ver esse vídeo, né? Não posso mentir, eu Não tenho que pode falar mentir, a verdade. que depois eles te corrigem. Mentira é pecado, eu não posso, não. Olha, eu era muito ativo. Eu era, não vou falar super ativo, mas era a minha característica. Eu sempre fui muito comunicativo, era o que brincava dentro de casa, estava sempre brincando na rua, muitos amigos. Era muito ligado aos irmãos. E você é o caçula, não é? Sou o caçula de, vamos dizer, minha mãe teve um relacionamento, primeiro casamento, teve 2 filhos, e depois teve nós 4 com meu pai. Então eu fui criado com 3, mas nós somos 6, né? Assim, por parte da mãe e pai. Então eu tenho 3 irmãos, 4 nós fomos criados juntos, assim, bem na mesma casa, e fomos criados. Então eu era o caçula, mimado, posso dizer mimado. Eu lembro que se não fizesse as coisas do meu jeito, eu ia chorar, eu ia reclamar. Meu irmão era tão gente boa comigo, era tão da paz, que se minha mãe comprasse 2 camisas e eu cismasse que eu tinha que usar a dele também primeiro do que ele deixava. Então, eu fui mimado pelos meus irmãos, fui mimado pela minha mãe, dengado mesmo, todo mundo era o Juninho, era o queridinho da família, e fui muito amado, isso eu não tenho dúvida. Lembro de dormir no colo do meu pai até os 10 anos, para ele me levar para a cama, aquele homão que eu esperava ele chegar de casa. Aí não posso falar disso. Não, pode ir. E a gente se relacionava bem, mas foi uma infância muito boa. Que bom. Foi uma infância do menino, na escola era um pouco bagunceiro. E as notas? Eu passava, eu nunca fiquei reprovado. Mas passava pela graça de Deus? Eu passava porque eu não estudava em casa. Mas eu prestava atenção na escola. Só na escola. Então eu estudava para fazer dever de casa, era complicado, era luta. E sofri muito porque eu tinha dislexia, sempre tive dislexia. Não gosto de falar isso, mas hoje eu já tô curado desse sentimento. Porque na escola eu sofria muito bullying. Naquela época a gente não sabia. Eu lembro que eu sempre confundi o T com o D, o F, não falando, mas escrevendo. Então ninguém sabia o que era isso, dislexia. Eu nunca tinha ouvido falar de dislexia. Fui ouvir agora que o meu filho também tem. Não sei se isso é hereditário, mas eu sofri muito. Principalmente eu escondia nas aulas de português. Eu lembro uma vez na 8ª série que eu tinha tirado já D e C. Aí a professora falou para mim, você vai ficar reprovado, você vai ter que ficar de recuperação. Eu só vou fazer uma aliança contigo, um pacto que se você tirar, vou te dar 4 provas nesse último trimestre. Se você tirar 4A, eu passo você. Eu falei, professor, é impossível, eu nunca tirei A em português, é a minha fraqueza. O ditado, para você ter uma ideia, mandava falar ditado, eu já escrevia titato. E eu já trocava o T com D tudo. Eu não sei o que é isso. É uma coisa, realmente, é a maneira de compensar. Aí eu falei, vou estudar. E eu nunca estudei tanto, Felipe, eu nunca estudei, cara. Estudei porque eu não queria ficar de recuperação, eu queria ir pra praia, queria brincar. 8ª série, meus amigos, eu vou pra escola, tá louco. Pai, a primeira prova, fiz A. Segunda prova, A. Terceira prova, A. 4ª prova, creio ou não, tirei A também. Uau. Mas eu estudei, cara, estudei. Sem colar de ninguém. Aí a professora, quando viu a última prova, ela me chamou e falou, você vai ficar de recuperação. Eu falei, como? Você não fez o senhor não fez uma promessa eu tirasse 4? Ela falou, você é muito malandro. Você já podia estar tirando A desde o começo. Só se então, estudasse. eu acho também que é uma mistura de dislexia com falta de interesse. Sabe? Aquela desculpa que sempre dá, mas eu sou assim, então eu nasci assim, então eu acho não que... faz o esforço... acho que juntou as duas coisas. Por exemplo, que se eu for escrever, eu tenho que pensar um pouquinho mais do que outra pessoa, mas eu consigo. Se eu for mandar uma mensagem, eu tenho que pensar um pouquinho mais, ler para me ver se aquilo tá tudo certinho. Mas graças a Deus, a minha infância foi tranquila, e eu fui de nota assim, de menino bom. Eu acho que eu fui mais para bom do que para mal. Ah, que bom. Bom para mal. Mais para bom do que para mal. Que bom. E vamos agora, obviamente, Pastor Júnior é pastor. Isso foi desejo desde a infância? Quando você era criança ainda, já havia essa vontade, esse desejo, até quem sabe essa inclinação
que quem sabe alguém via e falava, esse menino aí tem porte de pastor? Olha, Felipe, eu não sei te dizer assim quando é que começou completamente, mas eu lembro na igreja, Sétima Igreja Batista de Valadares lá, eu lembro de um pastor, Paulo Baldô, eu acho que é o nome dele, olha que eu não esqueço disso. O nome está Ele chegou para trabalhar na igreja e a esposa dele trabalhava com criança. Minhas irmãs, se verem esse vídeo, vão lembrar. Eles até ficaram lá em casa naquele período que eles estiveram em Valadares, que eles estavam decidindo se ia vir para a igreja. Então, ela trabalhou com coralzinho infantil. Aí eu tenho até foto desse coral infantil, eu de batinha, e aí nós íamos cantar, eles me deram um solo para cantar, eu lembro do solo até hoje. As crianças vai levá-la para o reino glorioso. É nanana, muito preciosa, de muito valor. Depois a gente canta como uma estrela de aurora. Eu lembro mais ou menos assim. E me botaram para fazer o solo. E a pastora falou, e você vai trazer a mensagem, você que vai pregar no culto infantil. Eu tinha 8 para 9 anos. Eu não lembro da mensagem que fiz, mas eu lembro que eu peguei e me preparei, fiquei numa alegria. Eu lembro do culto infantil, eu lembro que eu preguei, e quando eu preguei nesse culto, um diácono da igreja, o Wilson Villette, esses nomes que eu tô falando aí, pessoas que me conhecem há muito tempo vai lembrar, ele me chamou no final do culto, me botou na perna dele. Por isso que é muito importante aquilo que a gente fala para uma criança. Né? É muito importante aquilo que a gente pode destruir um sonho ou pode levantar esse sonho. Com certeza. Para você ver que eu nunca esqueci. Ele botou na minha perna e falou, você vai ser pastor um dia. Eu olhei para ele assim, eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Bem, eu entendi o contexto, mas ele falou, você vai ser pastor um dia. Eu falei, mas eu ri, eu sou criança, brinquei. E aí eu falei, tá bom, um dia eu vou ser pastor. Aí eu comecei a falar para mim mesmo. Eu preguei, pastor prega. Já fiz o primeiro passo. Se pastor prega, então você é pastor um dia. Então eu fiquei com aquela na memória, eu sou pastor. Aí eu lembro que já mudamos para Vitória, e eu sempre muito envolvido com a igreja, que a igreja era primordial na minha vida. Eu fui para a Igreja da Glória e eu lembro um acampamento que nós tivemos. Melhor, depois eu fui para outra igreja, um acampamento que nós tivemos, eu lembro que eu tinha para 16, 17 anos, e que foi uma palestra sobre entregar ao ministério. Então eu fui muito tocado, eu chorei muito, e aí eu lembro que naquele dia eu me entreguei para o Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor quer que eu seja pastor um dia, eu aceito. Eu aceito. Mas não estava entendendo. Eu não entendi assim. Eu entendia a chamada, mas eu não estava entendendo que oração era aquela. Que oração era aquela que eu estava fazendo. Eu falei, eu me dou então para o seu ministério. Aí com 18, 19 anos eu acabei o 2º grau, o exército não me quis, porque eu sou muito baixinho, eu queria servir, cara. Eu ia fazer aspirante para NPUR, que era quem tinha 2º grau completo. Aí eu não passei no teste físico, fiquei muito triste, falei, poxa, eu queria servir, meu irmão serviu, e eu era louco com o exército, aquela coisa de exército, soldado, arma, coturno, eu acho que eu era meio... e não conseguia, eu fiquei tão triste. Aí eu, no meio da igreja, eu falei, poxa, a minha irmã tinha feito já seminário no Rio de Janeiro. Aí eu falei, eu quero ir pro seminário Batista lá do Rio, Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca. Aí eu preparei tudo, eu mandei o recado, me inscrevi para fazer a prova e tudo, porque para entrar lá tinha que fazer uma prova, é igual um vestibular mesmo. Uma prova tal de inglês, eu não sabia nada de inglês. Falei, mas eu vou fazer a prova, Deus me quer. Falei, vou ser pastor, Deus me quer, eu vou para lá. Não é possível que eu não vou passar, né? E nesse processo todo, você sempre teve apoio da sua família, da sua mãe, do seu pai, todo mundo sempre falou, você quer ser pastor, vai adiante. Os meus líderes, as pessoas, porque eu já liderava jovem, com adolescente, com 16, 17 anos, já liderava o Ministério de Adolescentes da igreja, eu já estava sempre envolvido com coral, com conjunto, e depois eu fui líder dos jovens da cidade, fui vice-presidente dos jovens da cidade, então todos os pastores, depois com essa igreja eu fui líder da escola dominical, então os pastores sempre me apoiaram. Então quando eu falei com meu pastor, não, você vai sim, vai, a gente vai te apoiar e tal. Então eu fui fazer a prova, mas eu lembro quando eu cheguei lá, né,
era frio, uma chuva. Cheguei à noite, desci de um ônibus lá para chegar lá na Tijuca. Quem conhece lá é um morro alto que eu tive que subir. Rapaz, chovendo, frio. Eu já estava molhado, que eu estava andando muito. Aí eu pensava, né? Eu vou chegar lá, vai ser umas casinhas legais, onde é que eu vou dormir e tal. E vou, não, vai ser legal. Quando eu chego, para minha surpresa, eu cheguei. Poxa, era igual um acampamento assim. Um lugar precário, na verdade, porque até chovia dentro, estava chovendo. Estava te preparando para missões. Né, e aí eu não sabia, eu pensei, não. E eu cansado, porque eu tinha viajado tudo, e depois de chegar lá, aí eu vi o colchão era de capim, cara. Nossa. Não, era capim, aí eu espetava para fora, botei a coberta, eu não tinha levado lençol, não tinha levado nada, não me tampei, passei um frio à noite, aquela água caindo. Bem pra te falar, eu acordei de manhã e falei, eu acho que eu não tenho chamado nem pastoral, não. Esse negócio tá louco, eu já tive que ir pra prova. Passei umas 4 horas na prova. E aí aí tive que fazer uma prova psicotécnica que você tem que fazer. Aí depois é de inglês. As outras eu passei. Inglês. Eu tinha que traduzir um texto, cara. Do inglês pro português? Do inglês pro português. Mas meu inglês era de polivalente, era um inglês de escola, do verbo to be, the book is on the table, that's the only thing I know. The book is on the table. Aí eu falei, não fui fazer e, bem, não passei em inglês. Não consegui passar na psicotécnica. Lá nas outras eu passei, de conhecimento bíblico, aquela coisa, acertei tudo. Aí eles falaram que eu tava, depois de 3 dias, fui pra casa e fiquei reprovado na prova. Fiquei triste, cara. Falei, Deus não me quer. Eu não tenho chamado ministerial, que nada, pastor, isso é da minha cabeça. Ficou aquela coisa. E eu fiquei muito triste, o meu pastor me chamou, falou, vou te mandar para Recife, um outro seminário lá. Eu falei, não, Recife é muito longe, mas eu acho que eu que não estava querendo ir mais. Dando desculpa. Porque eu fiquei com um pouco de medo, filhinho da mamãe, minha mãe cuidava, falei, não, arrozinho sempre na boquinha, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, acho que eu não estava pronto. Então eu não fui para Recife, mas continuava trabalhando na igreja, bem ativo, mas aí deu a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Eu matei um pouquinho aquele chamado pastoral, vim para os Estados Unidos. Eu acho que eu precisava vir, Deus sabia o que queria fazer comigo. E foi aqui nos Estados Unidos que eu comecei a me envolver numa igreja diferente, que era uma igreja pentecostal. Era uma igreja que eu passei 16 anos nela. Era uma igreja pentecostal que ali foi que eu tive outras experiências e que não mata quem eu era, mas me acrescentou. Exato. Eu não apago a minha história, sabe? Eu não digo que não foi maravilhoso, mas eu cresci em outras áreas que me acrescentou, me ajudou bastante. Foi lá que eu passei 16 anos, conheci minha esposa, e foi lá que eu recebi algumas palavras de Deus, que eu iria ser consagrado ali, que Deus ia me levantar ali, que era ali que eu deveria ficar desde o primeiro dia que eu cheguei. E então foi ali que as coisas começaram a acontecer. Foi ali que eu fiz seminário, depois fui diretor do seminário, fui indo, até o dia que o pastor me chamou em 2000, que disse que Deus queria me consagrar e que eu iria trabalhar na igreja. Foi aí que eu fui consagrado em 2000, já estou fazendo 24 anos já de consagração. Então, em 2000 fui consagrado a pastor e fui trabalhar na igreja. Então, 2 perguntas. Você falou que no Brasil, quando não deu certo no seminário, você meio que até teve alguma questão do seu chamado. Se não fosse por pastor Júnior ser pastor, qual que era o plano B? Rapaz... Eu era muito sonhador, eu gostava muito de futebol e até hoje gosto, claro, né? Eu não sei se jogava a esse nível. Meu irmão fala que não. Meu irmão sempre foi melhor do que eu. Não, eu acho que ele era mais velho, ele sempre jogou mais do que eu. Eu sempre fui o coadjuvante ali. Mas quando fui inteirando, gostava muito de futebol. Então é aquele sonho de todo brasileiro, né? Tentar um dia. Meu irmão chegou a jogar em alguns lugares, mas era um sonho muito distante. Houve alguma oportunidade? Não, eu cheguei concreta? Eu cheguei a passar em algumas peneiras. Passei na peneira da Desportiva, era o time grande do Espírito Santo. Fiquei entre os 23 de 500 meninos, eu fiquei entre os 23. E aquilo acendeu, aí eu parei de treinar porque tinha que pagar um ônibus, e eles tiraram o ônibus da gente. Então tinha alguns sinais que eu poderia fazer, mas a gente estava num centro muito baixo, com o Espírito Santo.
Então eu não via que isso ia acontecer, sabe? Eu não via que ia acontecer comigo. Então, meu outro plano é como o Brasil, né? Comecei a trabalhar cedo, eu tinha que ter meu dinheiro sempre, eu sempre gostei disso. Eu fui pass boy, trabalhei com pass boy de advogado, depois fui trabalhar na balança, pesagem de caminhão, comecei cedo, comprei meu carro com 19 anos, comprei um carrinho Fiat, todo mundo tinha um Fiat, né? Azulão, chamado ele era azul, e eu sempre sonhei ter meu dinheiro, minhas coisas, crescer. Então, eu não sei, assim, uma profissão clara do que eu seria, né? Eu acho que eu fiz técnico em serviço bancário. Eu me formei no 2º grau, assim, trabalhei na Caixa Econômica, fiz um estágio na Caixa Econômica. Então, talvez entraria num banco, não sei, era difícil eu passar em alguma prova, mas não tinha nada assim definitivo do que eu iria fazer se eu não fosse pastor, não. E você mencionou futebol. Pra ficar gravado aqui pra galera, pra que time que você torce? Ô, rapaz, que time que eu torço. Eu sou aquele torcedor que eu sou único, né? Porque quando mudamos pra Vitória, todo mundo tinha outro time. Sai de Minas e naquele tempo não tinha internet, a gente não via mais os times de Minas. Mas uma paixão entrou em mim, eu tinha lá pros meus 5 anos, meu tio me pegou. A minha família era cruzeirense, toda cruzeirense. Meu irmão é cruzeirense, o pessoal lá era cruzeirense. E eu também achava que era cruzeirense. Eu achava, escuta bem, achava. Aí um tio que era atleticano me deu uma camisa, me levou... Olha como eu falo, o poder não é criança. Me pegou, me levou lá pro Estado Democrata, para ver Atlético e Democrata. Dadá Maravilha jogava. Aí eu sentei e quando eu vi o Atlético, aquela torcida, Galo, e eu com a camisa do Galo, Dadá, não sei o que, Paranoá, Beija-Flor, aquelas... Entrou na minha cabeça. Aí eu falei, eu sou Atlético. E virei atleticano. E assim fui pro Espírito Santo, nunca torci nenhum pro time do Rio, porque no Espírito Santo a gente vê mais do Rio, nunca torci. Eu fiquei atleticano. Por isso que eu disse que ser atleticano é algo assim que a gente não explica. Eu posso te falar. Eu não gosto de falar isso, que talvez vou perder alguma audiência. Mas ser atleticano é uma coisa estranha. É uma coisa estranha, porque a gente sofre. Eu acho que não é tão estranho quanto ser coxa branca curitibano, porque a gente tá num sofre igual, né? Sofre igual. Então eu sou atleticano. Gosto muito. Tem gente que acha que é pecado, eu não acho, eu acho que não tem. Aí, tá confirmado, galera. Assistir futebol não é pecado. Eu tenho meu tempo devido a tudo e eu gosto de ver, acompanho mesmo. Assim, tem irmãos que vão para o Brasil, traz camisa para mim, o Walter é um deles. Outros mandam camisa de lá, tem minhas camisas. Eu gosto, boto a camisa no dia do jogo, gosto de ver sozinho. Meu irmão do Brasil me liga e a gente fica conversando. Mas é algo que me distrai um pouco a cabeça das minhas ações, das minhas atividades naturais. Ótimo. Então, voltando ao tópico de você, pastor, sua história. Você falou que não deu certo lá no Brasil e você decidiu vir para os Estados Unidos. Qual que foi a razão ou como que foi a decisão de você sair do Brasil para cá? Olha, tava tendo êxito nessa época lá. Meus amigos já tinham vindo, 3 amigos já tinham vindo, amigos de igreja lá, já tinham vindo para cá. Então aí eu ouvia falar, Estados Unidos pra gente naquela época era assim, era longe, era algo... Então eu falei, mãe, eu vou também. Tinha perdido o trabalho na balança e tal, aquela coisa, eu falei, vou também. Mas eu não tinha nem condições de vir, comprar passagem. Mas foi uma coisa interessante, tudo começou a ficar encaixando. E minha mãe no começo estava fazendo resistência e tal, mas aí tudo se encaixou direitinho. E na verdade, quando eu vi, eu estava aqui. Eu acordei, eu estava na terra do tio Sam, eu nem eu acreditei. Então os Estados Unidos veio, eu vim para passar um ano, como muita gente fala, né? Fazer seu dinheirinho, eu falei, vou fazer um dia, eu vou comprar uma DT. Não, eu pensava, vou comprar uma moto para me voltar um ano, vou experimentar. Já estou aqui há 34, casado e tudo, então eu fiquei por aqui. Mas Estados Unidos aconteceu, acho que por acaso, não foi algo que eu nunca sonhei quando era pequeno, nunca falava sobre isso, nunca pensei que eu ia sair de perto da minha mãe, eu me via lá, né, sendo pastor de alguma igreja, mas nunca tinha me visto em outro país fora. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né?
Então hoje eu estou aqui por causa dele, porque foi Deus que me trouxe. E foi só amigos que você tinha aqui na época ou tinha algum familiar? Tinha que uma já... irmã que morava aqui, foi para onde eu fui na casa dela, fui morar com ela um tempo. A minha irmã nos recebeu, eu e meu amigo. Depois morei em Boston, 8 meses, com esses amigos que já tinham vindo. E aí depois eu voltei para cá de novo. E fiquei aqui nessas em New Jersey. E você mencionou um pouco, pulou um pouquinho, falou que você congregou uma igreja aqui pentecostal por um tempo, que foi onde você serviu. Mas até você chegar nesse ponto, quando você chegou nos Estados Unidos, você já tinha firmado numa igreja? Teve algum deslize na história do Pastor Júnior? O Pastor Júnior sempre foi... Olha, não teve. A gente tem que falar a verdade, né? A gente sabe o que... Quando eu cheguei aqui, eu me vi longe de todo mundo. Minha mãe já não tinha aquela pressão de igreja. Meus pastores, ninguém me conhecia, né? Então, quando eu cheguei, eu falei, eu acho que eu vou experimentar um pouquinho do que é, porque eu nunca tinha desviado, assim, não ir na igreja, eu não me via. Mas eu não deixei de ir na igreja, só que eu vivi um período do início, assim, uma vida dupla. Eu ia para a igreja domingo, mas sábado eu tava num clube, vamos dizer. Tava vivendo algo que nunca fui eu. Mas, te falar a verdade, nunca fui feliz. Nesse período foi horrível, porque a gente vivia debaixo do engano, sabe? Querer experimentar algo que não é você. Esse é o problema de quem nasce na igreja, sabe? Você se sente fora do lugar. Você começa a querer, você vai para um lugar, mas é como um peixe fora d'água. Você não se encontra, você não... Entende? Você faz e fica mais triste. E eu sempre sou muito alegre, eu gostava de dançar, de brincar, mas chegava em casa, quando eu abaixava a cabeça, eu sabia que não estava bem. Então eu frequentei algumas igrejas, mas eu nunca tinha me comprometido. Eu estava querendo experimentar alguma coisa. Mas esse alguma coisa eu nunca encontrei, nunca achei. Então eu sempre entendi. Aí eu entendi, mas não foi muito tempo. Não foi muito tempo. Eu entendi que não era para você. Não era aquilo que eu queria, sabe? Eu entendi rápido. Graças a Deus que Deus me livrou de muita coisa. Mesmo aqui nos Estados Unidos, Deus me livrou de muita coisa. Sabe, a gente pensa que não, mas o diabo, quando alguém desvia, Felipe, eu sempre falo isso, quando um jovem desvia, ele corre um sério risco, porque o diabo vai fazer de tudo para acabar com você. Com certeza. Porque é a oportunidade que ele tem de te levar para o inferno, sabe? Então eu fui colocado, exposto a certas coisas que eu nunca tinha sido, né? Eu lembro em Boston, eu fui numa festa de college, do Boston, lá em college, trabalhava num restaurante que só tinha pessoal de college. Eu fui numa festa que eu nunca tive num ambiente daquele. E não droga, álcool, tudo que você imaginar. E eu fiquei num canto assustado, e Deus me livrou dali. Eu não me contaminei com muitas coisas. Eu dou graças a Deus, porque a mão do Senhor esteve comigo. Mas não foi por muito tempo. Logo eu voltei, foi aí que eu encontrei essa igreja. Essa igreja me ajudou bastante. Ali, do dia que eu entrei, primeira vez que eu entrei na igreja, uma irmã parou atrás de mim e começou a falar em língua. Isso é muito interessante. Ela era líder dos jovens da igreja. E começou a falar a língua atrás de mim. Isso te estranhou pelo seu passado Imagina, batista? eu batista, a minha mulher falando, eu falei, que é isso, cara? Tá louco, não precisa disso. Eu fui aquela coisa e me desconcentrou completamente. Mas aí, quando tava quase terminando, ela bateu nas minhas costas. Quando ela bateu nas minhas costas, ela me falou do meu chamado, que Deus tinha um propósito na minha vida e sempre teve, que eu estava naquele país por isso, e que Deus me usaria naquela igreja. Primeira vez que eu entrei na igreja, e que Deus me usaria lá. Eu olhei para ela, dei uma gargalhada, falei, você tá pensando que eu sou bobo? Eu sei que é assim, pentecostal faz essas coisas para pegar a gente. E você acha que eu nasci ontem? Pensa que é só na emoção. Eu sei que isso não é de Deus, isso aí é só porque todo mundo ele faz isso com todo mundo para a pessoa voltar para a igreja. Aí fui embora, rapaz, passou mais ou menos uns 2 meses, 2, 3 meses, aquilo não saía da minha cabeça. Falei, o que tá acontecendo? Aí um amigo meu, que nós moramos junto, Clebinho, aí vamos lá naquela igreja. Eu falei, rapaz, você tem certeza? Lá o pessoal é meio pentecostal. Eu falei, opa, não, vamos, então vamos. Eu fui. Quando eu entrei na igreja, cara, não esqueço isso, a igreja era ali na Skyline. Eu sou grato a Deus que quando eu entrei, estava tocando uma música Terra e Céu. Proclama o seu louvor.
maravilhas e poder, força e mais... É assim mais ou menos a letra. Eu lembro do irmão tá tocando trompete. Rapaz, eu entrei, sentei mais ou menos no meio da igreja. Eu caí de joelho, chorando. Eu lembro que eu passei o culto todo chorando. Veio mensagem, veio tudo, eu não conseguia levantar. E ali passava um filme na minha cabeça. Meu chamado, aquilo que eu estava fazendo de errado. Passou um filme na minha cabeça. Não sei o tempo que foi, eu só sei que da hora que eu entrei até o final do culto eu passei chorando. Aí meu amigo não entendeu nada, eu levantei, quando eu sentei, eu só virei para ele e falei, não sei, eu não posso sair daqui, eu tenho que voltar, é aqui que eu tenho que ficar. E foi daí eu fiquei, e lá eu fiquei 16 anos, né, na igreja. E foi nessa igreja que você teve essa trajetória, vamos dizer, até esse certo treinamento e preparação pastoral até você virar pastor e fundar a Geração Eleita. Aí foi o treinamento, foi um treinamento mesmo, foi pegar na enxada. E aí você serviu em vários cargos, teve alguns ministérios que você... Eu dirigia louvor, por muitos anos era o meu carro-chefe, vamos dizer, do louvor. Eu dirigia, tocava um violão, sempre toquei um pouco só, nunca fui músico, não. Mas tinha um coração de adorador muito gostoso, era muito lindo. Sonhava em gravar um CD, sonhava em ter um grupo para ministrar louvor, que eu dirigia desde pequeno também, né? Desde o coralzinho lá, eu já achava que cantava. Eu só achava. E aí eu dirigi louvor muito tempo, mas trabalhei com jovens muito tempo, trabalhei com até berçário eu cheguei a fazer, te falar. É uma coisa que sempre teve no meu coração, era servir. Então, não importa onde é que estava, eu estava. Se faltava, até alguns chamavam, o Júnior é tampa-buraco. Mas eu gostava até de ser tampa-buraco, porque eu gostava de servir, sempre foi. Isso é para a glória do Senhor, mas esse era o meu estilo de ser. Entende? Então, ali eu fiz muita coisa. E foi aí que eu aprendi tudo que eu sei hoje, assim, questão de igreja, de mistério. O pastor era usado por Deus para preparar líderes que saíram, tanto que a nossa juventude são quase 11 pastores que estão aí pastoreando igrejas, na minha época, mais ou menos. Então foi um tempo de preparo, e eu sou grato a Deus por tudo que eu passei. Foi lugar de quedas, de fracassos, mas eu consegui levantar a cabeça. E aprender também. Porque a gente pensa que a trajetória é só de sucesso, não é? Eu acho que a melhor momento que eu aprendi foi com as derrotas, foi com os fracassos, foi com as quedas, que aí a gente aprende a superar, sabe? Tem muita gente que quer superar fugindo do lugar, sabe? Eu vou fugir, eu vou para outro lado. Mas eu enfrentei momentos difíceis, mas dou graças a Deus pela igreja, dou graças a Deus por ter nos aceito por esses anos. Eu vou ser sempre grato a Ele por isso. E Geração Eleita, como é que surgiu, vamos dizer, o chamado, o desejo, a vontade? Como é que foi que você falou, ok, agora é meu tempo, meu chamado de aqui servir nessa igreja e agora estou sendo chamado para abrir uma igreja e fundar uma igreja? Como é que foi esse chamado, essa trajetória? Felipe, olha, eu depois de ser consagrado, eu fui co-pastor, creio que mais ou menos uns 4 anos, mas depois no terceiro ano, mais ou menos um ano, eu comecei a ser desafiado por Deus. Estava cômodo, dizer para você, estava cômodo, você tinha salário, você tinha seguro-saúde, né? Não ganhava, mas estava tudo bem, na verdade tudo bem, mas o Senhor começou a me desafiar na minha alma, no meu espírito, entende? Eu comecei a ficar insatisfeito comigo mesmo, mas eu passei quase um ano lutando comigo mesmo. Eu dizia não, porque eu amava muito, amo essa igreja muito, amo muito o ministério, sempre amei os líderes da igreja, sempre fui fiel naquilo que eu podia ser, né, naquilo que eu pude ser. Então, nesse ano que para mim o Senhor já tinha falado que eu deveria ir, eu acredito que eu estava vivendo em desobediência com a voz de Deus, porque eu não queria sair da comodidade, daquilo que estava tranquilo. Eu falei, tá louco começar a igreja, tá maluco. Eu sei o que é começar a igreja nesse lugar aqui, e Deus sempre tinha um chamado para cá. Então eu fui botando diante de Deus. Então Deus foi dando sinais, até que um dia o Senhor falou
chegou o momento, os sinais que foi sendo colocados. Eu não guardo rancor de ninguém, eu não tristeza de ninguém. Eu acho que por causa dessa desobediência eu paguei um preço muito grande. Eu paguei um preço muito grande. Deus teve que me empurrar. Porque quando eu saí, eu não queria. Sabe? Quando eu saí, eu falei, não vou. Eu vou pro Brasil, que a gente tinha voltado do Brasil. Eu falei, vou pro Brasil, vou morar lá uns 2 anos. A minha esposa gostou muito do Brasil. A gente tinha refinanciado a casa. Eu falei, vou pro Brasil, a gente podia comprar um apartamento, investir lá. E depois ficasse uns 2 anos. Seria até bom, porque meus pais, depois disso, veio falecer. Eu ia passar esse tempo com os meninos lá. Uns 2 anos e ia voltar depois. Mas eu creio que eu fui empurrado para a geração eleita. Eu lembro o dia que os irmãos me chamaram e falaram, vem cá em casa, pastor. Eu não estava atendendo ninguém. Eu saí da igreja, desliguei o telefone, não atendi ninguém, ninguém queria. Não foi 2 semanas que eu passei no isolamento geral, procurando trabalho. Eu ia ver o que eu ia fazer. Aí uns irmãos me chamaram para comer um churrasco na casa deles. Ah, vem, você não pode ficar assim e tal. E eu não queria conviver com ele. Quando eu cheguei lá, tinha uns 30 irmãos lá. Oh, wow. Que não estava na igreja, mas já estava em outros lugares. E que quando ficou sabendo que eu saí, eles estavam em outros lugares, eles se reuniram lá. Aí chegaram lá e falaram, você não pode deixar a gente, os nossos filhos te amam, isso, aquilo. Eu falei, gente, eu não posso. Eu preciso me curar, eu preciso me sarar, eu preciso passar um tempo de restauração. Porque quem sabe o que é isso, sabe? Eu não queria fazer nada para irritar ninguém, eu não queria fazer nada para comprar briga. Eu acho que alguns que vieram queria isso. Sempre sabe? Mas eu não queria. Já imaginou você lutar contra uma coisa que você ajudou a construir? Exato. Já imaginou? É igual você jogar pedra em algo que você pôs de pé. E não destruir algo que você ajudou a nunca montar. foi meu propósito, sabe? Nunca foi. Deus sabe disso. Eu não preciso falar nada disso para ninguém. Porque se não fosse assim, eu acho que nós não estaríamos hoje aqui. Porque eu acho que se você semeia mal, você vai acabar colhendo. Então hoje nós estamos com 18 anos de igreja. Alguns falaram que eu não ia viver 6 meses, que a igreja ia ser destruída, que isso ia destruir, e me jogaram tudo que você possa imaginar. Mas graças a Deus, hoje já estamos completando 18 anos, com muitos sonhos, com muitos ideais ainda, né? E graças a Deus eu consegui, para a graça do Senhor, misericórdia, o Senhor me confirmou. E aí quando ele confirmou, o nome veio, minha esposa que deu o nome, a gente alugou o primeiro lugar e tivemos ali na Grand Avenue. Não sei se eu já posso entrar por aí. Não, pode sim. Não, eu ia perguntar. Você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer, que era sobre o nome Geração Eleita. A gente sabe que tem o versículo-chave, né, que a gente sempre usa para Geração Eleita. Mas então você falou que é o nome, no caso, a pastora Simara, que recebeu de Deus esse nome. Tinha alguns outros nomes potenciais que tava na luta, na briga? Não lembro. Minha esposa que deu o nome nos filhos, né? E a igreja foi profetizada uma vez para nós. Ela estava grávida e um professor chegou e falou para ela assim, olha, eu vejo 5 flechas na sua aljava. A gente sabe que flecha aljava, filhos na aljava. Aí a gente falou, ela estava no começo da gravidez, eu falei, você tá com gêmeos? E ela sempre sonhou ter gêmeos, você tá com gêmeos? Aí a gente viu, não, só era um. Mas a gente não sabia que o outro seria a igreja. Porque 6 meses da minha filha nascer, a Briana, a igreja começou. Então eu acho que a igreja se tornou um filho na nossa aljava. E como ela escolheu todos os nomes dos filhos, ela também escolheu o nome da igreja. Do 5º filho. Ela sempre escolheu os nomes dos filhos. E eu sempre apoiei aqueles nomes que eu sempre gostei. Então, Geração surgiu em cima do texto e de um chamado especial para a gente demonstrar aquilo que nós somos em Cristo. Né? Aquilo que Cristo pode fazer na gente. A gente pode estar todo quebrado, mas nós já fomos escolhidos. Nós somos uma geração eleita. Então não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, nós acreditamos que o Senhor já nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos para ser aquilo que Ele determinou. Primeiro culto da Geração Eleita, onde foi, como que foi, você lembra do dia, do horário? Olha, a nossa instituição foi o Tax ID tudo começou dia 30 de agosto, há 18 anos atrás. Eu não sei aí. Fazer a matemática. A galera aí faz a matemática. Eu sei depois. Que foi em agosto 30. E o nosso culto foi na casa da minha sogra, o primeiro culto.
Eu tenho a ata desse culto, tem tudo, não lembro assim, tudo específico, podia ter trazido a ata para falar quem orou primeiro, quem cantou, a música que nós cantamos. Nós reunimos na casa da minha sogra e do meu sogro, eles abriram, a sala deles eram grandes, e nós fizemos o primeiro culto ali, botamos uns bancos que estavam assim. É interessante é que meu sogro é português e ele tinha um barzinho dos vinhos deles, das coisas deles na casa. E o bar era logo atrás onde eu ia pregar. Eu falei, ó, não vai ficar bem esse bar aqui com a pregação. Não tinha live stream, mas aí botamos um lençol em cima de tudo que estava lá, que eu falei, talvez alguém vai vir para a igreja só por causa desse púlpito que tá formando aqui. Mas foi assim, a gente começamos ali, tinha 15, 20, foi subindo 30. E fora a casa dela, qual que foi o primeiro local? Aí nós alugamos, depois de mais ou menos um mês, nós alugamos um lugar ali na Grand Avenue, 93 da Grand Avenue, que é Kearny East Newark, é na divisa ali, na parte de baixo ali de Kearny. Alugamos ali, 93 era uma oficina, nós reformamos tudo, chegou o pessoal, uns bando de carpinteiro na igreja, a igreja começou a crescer muito, tudo foi muito rápido, e ali foi o primeiro lugar, nós ficamos ali alguns anos, não foi muito, mas ficamos, acho que uns quase 3 anos ali, na Grand Avenue. Entre esse tempo todo, 18 anos de Geração Eleita, teve muita história. Teve esse building, eu já participei também do building que teve em Newark, do que foi em Newark, alguns lugares em Kearny, aqui agora, onde a gente está atualmente, mas 18 anos de Geração Eleita, tenho certeza que teve seus altos, teve seus baixos, teve seus momentos que provavelmente teve algumas dúvidas, algumas questões, mas se você tivesse que escolher um momento que, vamos dizer, que concretizou o seu chamado, que concretizou que Geração Eleita é de Deus, do coração de Deus, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, tem algum momento que você falaria, ou que vem em mente quando você pensa nos 18 anos até agora? Meu brother, eu acho que foi no primeiro culto. No primeiro culto eu me senti que era aquilo que Deus queria. Não foi nada algo maravilhoso que aconteceu, mas desde o primeiro culto até hoje, eu vi a mão de Deus. De falar a verdade, eu vi. Vi o sustento, eu vi os livramentos. Quando a gente vê aquelas canções, tentaram me matar, mas eu chorei, eu implorei, eu louvei, aquelas canções assim, né? E foi exatamente isso, eu vi o livramento de Deus, eu aprendi a buscar socorro nele, sabe? Porque eu acho que é nele que ele que nos socorre. A gente não precisa nos defender, brigar, a gente tem que ficar escondido no Senhor. Quando Ele nos chama, Ele nos esconde, Ele nos protege, sabe? Porque se você, quando você está querendo resolver tudo por você, você acaba entrando na carne, destruindo você mesmo. Então eu acho que a confirmação foi quando eu aprendi a me esconder nele, sabe? Porque Ele que nos conhece, sabe, Felipe? É Ele que sabe quem nós somos, é Ele que conhece o nosso coração, sabe? É Ele que conhece as nossas dores, sofrimentos. Então, quando a gente se esconde nele, essa confirmação vem diária. A gente vê, né? Eu passei um momento muito difícil naquele tempo grande em Newark, né? Foi difícil, foi uma luta, pressão. E com a morte dos meus pais foi difícil, porque a gente não tinha líderes ainda. Então eu recebi a notícia da morte da minha mãe e tive que pregar à noite. Eu recebi do meu pai no domingo e tive que pregar no domingo, né, da minha avó. Foi 3 anos de muita luta emocional, difícil. Porque a gente pensa que vai ser fácil, mas não. Mas ali foi também uma confirmação que se eu passei por aquilo... Não tem nada que mas venha. eu acho que o que nos mantém de pé, Felipe, é quando você entende quem te chamou. A convicção do seu chamado. Quando você está convicto daquilo que foi chamado, você não vai olhar para situações. Exato. Sabe? Eu nunca fui de abrir porta. Nunca fui correndo, querendo me divulgar. Nunca fui assim. Porque eu acredito que as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Exato. Então, não sou eu que... Não, sou muito feliz em pregar para a minha igreja. Não, se eu tiver convite e puder ir bem, mas eu sou eu me sinto realizado, sabe? Eu me sinto realizado em estar aqui.
porque eu sei que eu estou onde Deus quer, sabe? Se Deus tem alguma coisa a mais, é que Ele faça e eu estarei à vontade. Mas se hoje for chamado para o céu, eu acredito que eu cumpri aquilo que Deus quis para mim. Podia ter feito melhor, mas me sinto que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. E em 18 anos de Geração Eleita, tem algum sonho específico que você tinha para a Geração Eleita que você já viu ser concretizado, que você já viu ser realizado? Olha, tem muito, né? Os nossos cultos, agora a igreja está tomando uma forma de uma igreja multicultural, né? Acontecendo, fazendo. Eu acredito que nesses 18 anos foi mais semear. Eu estou, como dizem em espanhol, sembrando. Eu gosto dessa palavra, mas eu acho que foi 18 anos que eu estou semeando. Eu tenho dito para mim mesmo, eu acredito que a partir de agora que vai ser muitas colheitas, muitos frutos nós vamos ver. Porque eu creio que semeamos. Mas eu tenho sonho da nossa casa própria, eu tenho sonhos de ver o culto em inglês começando, florescendo, né? Como tenho visto o culto espanhol. Eu tenho sonhos de ver os jovens que estão comigo há tantos anos, que a gente viu, você que é um, né? Tantos outros que eu podia falar nome, mas eu tenho sonho de ver esses jovens entrando para o ministério, levando a Geração Eleita para frente. Esse é um sonho que eu vejo, sabe? Ver meus filhos e os filhos dos amigos todos se envolvendo, tomando frente, liderando e deixar um legado, né? Quando as pernas já não der mais, porque o joelho está difícil, a gente pensa que não, mas quando a força já não der mais, a gente poder passar um bastão para uma geração preparada. Esse é um dos sonhos que eu quero, uma geração que vai dar continuidade, né, aquilo que Deus realizou. Mas vamos ver se o Senhor nos propicia nós comprarmos a nossa casa própria. Já de alguém ver esse vídeo que quiser. Mas é um sonho que eu vi muitos já realizarem, mas eu sei que muitos outros vão vir. Para fechar, eu tenho duas perguntas. Vai lá. Uma, 18 anos de Geração Eleita, como que você resume esse período todo? Você quer resumir como? Como que você não resume? Pode falar isso para pastor, não, resume. Pastor não resume nada. Vamos dizer um resume de um resume, então, para ficar mais curto. Olha, o que eu posso resumir foi muito trabalho, foi muito esforço. Eu sou grato a Deus por todos aqueles que estiveram com a gente nesses anos. Passaram por aqui, alguns passaram, outros já estão no Brasil, outros estão em outros lugares, outros estão em outras igrejas, né? Triste que alguns estão no mundo, né? A gente sabe disso, mas eu sou grato a todos aqueles, gratidão também a Deus e por todos aqueles que passaram. Eu posso resumir assim, esses 18 anos, sabe? De trabalho, de vitória, de lutas, de muito sucesso, muita vitória, mas gratidão por aqueles também que passaram, estiveram com a gente, né? Eu resumo a geração isso aí. E muito amor, porque a galera aqui, o pessoal é amigo, eu tenho gente aqui que eu posso falar que eu sou grato como pastor, sou feliz de ser pastor da igreja, que me sinto amado, sabe? A coisa mais gostosa é quando a gente se sente amado. É bom dar amor, mas também se sentir amado. Com certeza. Então eu sinto que eu sou muito amado, cuidam de mim, cuidam da minha família. Então a gente trabalha nesse companheirismo e esse companheirismo acrescenta demais, nos dá força. Com certeza. É igual o Ministério Hispano. Hablar um pouquinho espanhol para os irmãos hispanos que me escutam e que vai escutar e talvez não vai entender a palavra em português. Posso? Com certeza. Então, dizer aos irmãos que tem sido uma bendição muito grande poder trabalhar em espanhol com eles. Me sinto muito amado, respeitado, todos aqueles que chegam. Eu não hablo muito bem espanhol, tu sabes, mas, portunhol. Mas eles me ajudam, me ensinam e por isso eu sou muito grato por estar juntos neste propósito de bendecir a comunidade latina aqui. Por tu ter uma ideia, em um miércoles à noite acá, nós tivemos como 8 nações. Um grupo pequeno, mas tinha 8 nações representantes. Wow. Então eu sei que Deus está levando nossa igreja
para uma visão multicultural, para abraçar todas as nações. Temos profecia que iremos receber até indianos, porque eu creio que Jesus é para todos. Com certeza. Que Deus lhe bendiga, irmãos hispanos. Dê um like aí, amém, para meu espanhol, para que pueda quedar feliz. E a última pergunta. Pastor Júnior, frente a frente com Deus, 18 anos, o que você falaria para Deus, ou perguntaria, ou pediria para Deus agora, Pegou 18 pesado, anos? Hein, cara? Pegou pesado. Tem que terminar com uma forte, né? O que eu pediria para Deus? Ou falaria para Ele agora, depois de 18 anos? Cara, tá no Santo dos Santos, né, Felipe? A gente não consegue ter palavra, cara. Eu acho que eu não conseguiria falar nada. Eu acho que eu me derramaria, entende? Eu perderia as palavras, que as palavras não conseguem expressar nosso sentimento para Deus. Eu acho o português muito pobre. Quando eu adoro a Deus, as palavras somem, entende? Então eu não sei o que eu falaria, não sei. Eu deixaria para a hora, se saísse alguma coisa. Mas eu sei que eu ia me derramar, porque é um amor muito, muito grande, sabe? Tudo que eu estou hoje é porque eu amo Jesus. Amém. Tudo que eu faço é porque eu amo Ele, Ele me amou, né? A gente poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu sei que Jesus ama as almas, e porque Ele ama as almas, a gente ama as almas. E Ele me ama e eu amo. É amor, cara. É amor, é aquilo que vai permanecer para sempre. Então, seria muito fácil a gente jogar tudo pro alto, mas não. Eu amo demais. Eu queria só beijar os seus pés, estar com Ele, deitar minha cabeça no seu ombro, chorar, abraçá-lo, beijá-lo, não sei. É algo que a gente tem que se preparar, né? Porque, na verdade, a gente pode ser chamado amanhã. Isso é verdade. Mas também o fim está tão perto. Então, a minha palavra é encorajar todo mundo, fica firme. Fiquemos e levemos o nosso propósito até o final, porque nossa redenção está próxima. E esse dia vai chegar, e quando chegar a gente vai poder vê-lo do jeito que Ele é. Amém. Né? Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora. Mas enquanto isso, vamos trabalhar, né? Com certeza. Quando é dia, a Bíblia diz, trabalha enquanto é dia, antes da noite não vir. Então vamos trabalhar, porque no dia que chegar, Ele vai perguntar pra gente, né? Mostra as tuas mãos, o que você fez. A gente vai ter que dar conta daquilo que nós fizemos. Então que eu possa ser encontrado digno, um servo fiel, para poder ouvir aquela voz. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Amém. Entra no gozo do seu Senhor. É só isso que eu busco. Eu busco, né, chegar naquele dia, né, e poder ser recebido de braços abertos. Amém. Eu acho Amém, que não tem maneira melhor de terminar essa Amém, entrevista. Feliz 18 anos para a Geração Eleita. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. E agradecemos para todos que estão assistindo. Se puder dar um like, continuar seguindo a gente. E vocês são sempre convidados para os nossos cultos. Olha, eu quero te desafiar para a gente fazer um live qualquer dia desse. Com certeza. Aí. Eu acho que vai ser bom ouvir o pessoal também. Quem sabe? Perguntar ao pessoal algumas perguntas da mídia aí, do Creative Team aí, poder preparar um like para nós. Gostei muito de falar com você. Obrigadão. Muito obrigado. Você é um cara especial, mano. Te amo aí. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Deus Fique abençoe. na paz.